Bom, outro fator aí que é essencial para o desenvolvimento do nosso país, para investimento, né, para as pessoas terem acesso ao crédito, é em relação à taxa Selic, né, que hoje está em 13,75% ao ano, inibe investimentos, prejudica o crescimento da economia. Isso também de acordo com o presidente Lula, que vem batendo muito, né, no presidente do Banco Central em relação a isso, porque os juros, assim, é absurdo, né? Uma taxa de 13,75% ao ano é muito absurda, né? E hoje... a comissão, na verdade o Senado, né? O Senado já aprovou, então, a indicação dos nomes do Gabriel Galípolo. Cadê o nome do outro que também passou eita... Do Ailton de Aquino, né? Ailton de Aquino. O Galípolo foi para a diretoria de política monetária e que pode futuramente assumir aí o lugar de Roberto Campos Neto, que aí é uma estratégia bastante interessante para o governo, né? Apesar do Banco Central ter autonomia, mas é uma estratégia interessante porque é alguém ali que foi do governo no Banco Central e que pensa de forma aliada, né, com o governo. E aí ele diz o seguinte, o Galípolo, ele afirmou durante a sabatina essa sabatina no Senado, que não cabe a um economista impor o que ele entende ser o destino econômico de um país, sem considerar a vontade democrática da classe política eleita pelo povo. Tá aí, então ele está abrindo uma brecha para que essa discussão também leve em consideração que a política pensa, né, sobre a questão monetária. Chegou e deu seu recado, né? Chegou já dando recado, Chegou, deu né? seu recado pro Campos Neto. Assume com desafio de fazer essa articulação nesse momento, né? Embora o Banco Central já dê sinalizações de que vai começar a baixar a taxa de juros. Depois de 1000 anos, Depois de 1000 insistências e 1000 críticas. E a Luísa Trajano dizendo que liga pro Campos Neto, né? Toda semana. Certíssima, pelo amor de Deus, baixa esses juros. Mas eu acho que o Galípolo tem razão em um ponto. Eu acho que o Banco Central tem que ter autonomia, né? Essa é a regra. Mas quando um governo assume, quando um governo ganha uma eleição, ganhou-se um projeto político, né? E o projeto político do Lula venceu porque tinha a promessa de alavancar a economia. Porque quase nada define uma eleição melhor do que a questão econômica, né? Sim, do que as pessoas têm acesso. E... Não é ideologia nada, né? É dinheiro no bolso, né? No bolso, é isso que importa. E não adianta, gente. As pessoas querem ter acesso às coisas. As pessoas querem comprar carro, as pessoas querem comprar casa. E com juros a 13,75%, não dá. Não dá. A gente está falando de um país em que tem milhões de pessoas passando fome. Quanto mais ter acesso a itens como esse. Então, de fato, deu seu recado e mostrou o que deve fazer no futuro. O futuro do governo Lula, ele funda, como todos os governos, né, a não ser em algumas exceções, ele depende da economia. E o governo começa a perceber que já se passaram 6 meses, né, e economicamente o país ainda busca o seu caminho, não existe crédito, a inflação agora começa a dar uns sinais, né, de queda, mas na economia tudo demora. Uma medida tomada agora não vai trazer reflexo no mês que vem, né? Ela tem que ser maturada, o sistema começa a praticar as novas medidas. É como crédito, na hora que o Banco Central baixar a taxa Selic, ele não vai baixar para 2% no mês para o outro. Ele vai baixar um pouquinho, daí a 3 meses ele baixa um pouquinho mais, desde que o governo esteja administrando suas contas bem, prove que esteja administrando suas contas bem e, ao mesmo tempo, que a inflação esteja dando sinais de que está controlada. Né? E o governo sabe que depende disso para sobreviver e depende disso para as eleições de 2026, as futuras eleições para presidente da República. Né? Então aí começa um jogo de pressão enorme. Claro que a questão social,
e a questão do projeto de governo tem que ser levada em consideração, mas, ao mesmo tempo, lutou-se tanto, né, pela independência do Banco Central durante tantos anos. Essa também indiscutível. foi uma batalha, né? O Banco Central tem que mostrar independência, porque isso é uma evolução do país perante o mundo. Olha, o Banco Central é independente, né? O governo não manipula as contas. O governo não tem manipula, autonomia, né? Tem autonomia. E agora a pressão é brutal. Mas o governo, aos poucos, vai emplacando. Vai emplacar agora 2 representantes da diretoria do Banco Central, né? O que já é ótimo, e nesse né? caso tem apoio dos empresários, né? Sim, porque os empresários estão sentindo na pele. Exatamente, Inclusive, exatamente. depois que foi aprovado o nome do Galípolo, a Bolsa de Valores caiu. Não, como que é? O dólar, na verdade, caiu e a Bolsa subiu, é isso. Eles curtiram a ideia. O fator risco, né, nos 2 sentidos, reduzido um pouquinho. Gente, antes da gente seguir aqui para a nossa próxima pauta, eu queria ler uma mensagem aqui que a gente estava falando de reforma tributária. O Paulo Henrique diz o seguinte: eu acho desumano impostos sobre consumo igual para todos. Um cara que ganha 1 milhão paga o mesmo tanto que eu, que ganho 7 mil numa garrafa d'água. Ele já expôs o salário dele. Maravilhoso, adorei. Eu gosto de gente assim, sincerona, sabe? Eu acho maravilhoso. Depois eu vou ler mais.